A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é um devocional, né, onde eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. E a palavra hoje que nós vamos meditar está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, corre aí, já pega a tua Bíblia, né, já fica ligadinho até o final do vídeo e não esquece de deixar aí o joinha, tá bom? E se tu tá aí, mulher, na pia lavando a louça, vai lavando a louça e vai dando glória a Deus misturado com aleluia, porque Jesus é contigo. Eu já quero ler a palavra, né? Que é uma palavra que fala sobre o amor. Então a gente vai meditar hoje sobre esse sentimento, né? Que muitos dizem que tem, mas não demonstra, outros demonstram, mas na verdade não tem. E que negócio é esse? Que mistério é esse? Então Deus vai desenrolar esse rolo aqui para nós essa manhã. A palavra do Senhor diz assim: a suprema excelência do amor. Em algumas traduções está a da caridade, né? Aí diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Glória a Deus. Eu estava falando hoje com uma irmã a respeito do amor, né? A gente estava meditando juntas, né? Conversando via WhatsApp, que a gente não se conhece pessoalmente. A irmã Jussara, que ela também é minha seguidora aqui, inscrita aqui no canal. E a gente compartilhava a respeito de divórcio, né? Então eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã através dessa palavra sobre relacionamento, né? Sobre casamento. Então vamos falar com Deus. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela oportunidade de poder transmitir a tua palavra através desse canal. Te agradecer, Senhor, por cada vida que está assistindo esse vídeo. Te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, o teu cuidar e o teu agir. E eu quero te pedir, Senhor, vem nessa manhã, fala conosco o que nós precisamos. Faz a tua vontade, Senhor, e o teu querer, que nós venhamos diminuir, Senhor, e que tu cresça. É assim que nós te pedimos e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A palavra começa dizendo assim no primeiro versículo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ou seja, o que rege a nossa vida é o amor, né? O amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de um amigo para com o outro, de um casal de namorados, né? É o amor, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o amor de Deus por nós. Aleluia, porque o amor de Deus, esse é o amor 100% verdadeiro e genuíno. Porque quem é que teria capaz, que seria, né? Teria a coragem, seria capaz de dar o seu único filho por amor de alguém. E Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo, por amor de nós, para que ele fosse pregado no madeiro, para que eu e você tivéssemos a vida eterna, né? Glória a Deus. E diz mais, se a gente falar em línguas, né? Se você falar em línguas, você pode fazer o que for, mas se você não tiver o amor,
de nada adianta, né? Então, em tudo a gente põe uma pitadazinha de amor, aleluia, Jesus, glória a Deus, e tudo fica melhor, não é verdade? Aqui no 2 diz, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria, né? Ou a caridade ou o amor, que é o mesmo contexto. Aleluia, Jesus, de nada seria. Então não adianta você pregar bonito, não adianta você ter o conhecimento da ciência terrena, não adianta, enfim, uma série de situações, se você não tiver o amor, de nada adianta. Porque vai estar cheio, digamos assim, das coisas terrenas, mas está vazio do melhor, que é a presença de Deus, que é o amor de Deus sobre a tua vida, e você ter o amor para com o seu próximo, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Ou seja, o amor, ele é um sentimento que ele é humilde, digamos assim, né? Porque ele é benigno. Ele não é invejoso, porque quem ama não tem inveja. Quem ama não tem ciúmes. Quem ama, cuida, como diz o ditado. Quem ama, cuida. Quem ama, zela, né? É como eu conversava com a irmã e eu falava... eu ouvi uma pregação há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos, de um irmão que ele pregou e falou assim, que a mola mestre do casamento era o sexo. Ele disse, a mola mestre do casamento é o sexo e tal. E na hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração, filha, não é o sexo. A mola mestre do casamento é o amor. Porque o sexo para um casal, ele é por um determinado tempo. Quando chega a velhice, o corpo já não vai mais ter aquele mesmo desempenho de quando a gente é jovem, né? Então não vai, quando chegar na velhice, os velhos, me perdoem aí quem estiver assistindo, eu vou falar no meu linguajar mesmo simples, não vão ter mais essa prática. Então só vai permanecer junto, cuidando um do outro, zelando pelo outro, fazendo um pelos outros o seu melhor, se tiver o amor. Se não tiver o amor, vai ficar 2 velhos rabugentos dentro de casa, 2 velhos brigando, 2 velhos murmurando, 2 velhos mal amados, digamos assim, né? Por quê? Porque não se amam, porque não cuidaram desse vínculo, dessa aliança, né? Que voltaram no altar do Senhor, não cuidaram, não zelaram dessa aliança, e o que é que aconteceu? Simplesmente essa aliança, ela se quebrou. Né? O que é que nós vemos muito hoje no meio das famílias? São casais que estão com sua aliança quebrada. Casais que ainda, embora jovens, mas que não saem mais juntos, que não trocam um beijo, que não trocam um abraço, que não compartilham das suas provações diárias, das suas lutas. O marido chega em casa cansado, joga a bolsa de lado, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, a esposa está lá correndo para um lado para o outro, ajeitando o menino, botando comida no fogo, lavando o prato e aquela loucura, mas eles esquecem de manter essa conexão. Né? Essa conexão, ela é muito importante para o casal. Aleluia. De quando o esposo chegar, a esposa receber ele na porta, lhe dar um beijo. Amor, eu passei o dia ansiosa para você chegar. Ai, amor, eu te amo. Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Né? E vice-versa, o esposo também chegar e dizer, amor, como foi o seu dia? Como é que você tá? Você programar pelo menos uma vez no mês um programinha a 2, para que tenha um tempo de qualidade em família. Para quê? Para que esse sentimento ele seja cuidado. Porque o amor, eu vou fazer uma comparação bem singular, mas para que vocês entendam. O amor é como se fosse uma plantinha, que todo dia você vai lá, você rega. Inclusive as minhas plantas aqui, as bichinhas estão tudo capenga. Eu estou precisando comprar adubo, eu estou precisando comprar uma terra mais fortinha, porque as terras aqui estão muito fracas. Alguma coisinha assim que esteja melhorzinha para que as bichinhas floresçam, para que elas melhorem. Então assim é o amor. Não adianta eu chegar lá e só jogar água, jogar de qualquer jeito. Não. Eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar, eu tenho que dizer que ama, eu tenho que orar junto, sabe? A coisa melhor que eu acho é quando eu sento com meu esposo para tomar um café da manhã, e às vezes é um pão com manteiga, um café, né? A gente come o que tem, a gente não tem besteira, mas a gente pega na mão do outro. Antes ele tinha vergonha, ele não se sentia bem para orar, mas de um tempo para cá eu tenho notado que Deus já trabalhando. É porque Deus não trabalha na nossa ótica. E a gente senta, segura na mão dele e a gente fecha os olhos. E eu dizia, amor, ora. E eu ficava esperando calada, né? E o grilo cantando, cri, 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 cri. E ele não orava. E aí eu começava a orar. E hoje ele já ora comigo, né? Hoje eu já sento com ele, os meninos geralmente nos finais de semana, quando ele está em casa, né? Então quando não tem bico para fazer durante a semana. E aí ele
senta com a gente, vamos orar. Às vezes o menino está assistindo televisão, ou eu libero um pouquinho para eles brincarem no celular, e eu digo, larga tudo, desliga a televisão, desliga o celular, agora é o nosso momento com Deus. E a gente vai orar e vamos comer. E tem vezes que o Miguel, ele vem, mãe, deixa eu assistir aqui comendo. Eu, não, agora é o momento que a gente tem para a gente conversar. Porque a família tem que fortalecer esse vínculo. A gente entra num modo tão automático que quando a gente vê, a gente cai numa rotina que quando você vê, seu filho tá para um lado, o marido tá para outro, você tá andando igual a bruxa maratuxa, você não faz mais uma unha, você não arruma mais um cabelo, você não tá nem aí pro templo e morada do Espírito Santo, que é o seu corpo, porque você tá que nem um robozinho, corre para aqui, corre para ali, corre para lá, né? Então, assim, esse amor tem que ser o amor entre o casal, tem que ser o amor entre a família, mas também tem que ser uma dose de amor próprio, porque a gente também tem que se cuidar, né? Aí diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ou seja, não se porta com indecência. Quem ama não precisa fazer provocações, sabe? Quem ama não precisa estar... É uma coisa que sempre eu falo, desde que Deus me chamou para pregar a palavra do Senhor, para ministrar, embora as minhas pregações é bem diferente desse povo aí cheio de coisa, mas uma coisa que sempre eu falo, e um dia eu me surpreendi, porque no final de uma pregação, uma das pregações que Deus me usou, chegou uma irmã lá no culto e bateu no meu ombro, quando eu morava em São Paulo, e disse assim, irmã Elizabeth, Deus é na sua vida, viu? Deus te usou para falar comigo. Porque eu lembro de um trecho que eu falei e eu fixei meu olho nessa irmã, mas não porque eu quisesse falar para a irmã, mas quando a gente está pregando, geralmente a gente fixa o olho em alguém, né? Até para que você tenha foco. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, eu nunca precisei pegar a carteira do meu marido para ficar fuçando, para ficar ali olhando, pegar celular dele. Aqui a mulher eu ainda pego para ver alguma coisa, mas tipo assim, não, ai, deixa eu ver aqui se meu marido tá falando com mulher, deixa eu ver aqui o que é que ele tá mexendo, o que é que ele tá... Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, você não precisa disso, porque você tem que confiar em Deus, né? No mundo pessoal diz, você tem que confiar no seu taco. Confie no taco de Deus, rapaz. Confie que foi Deus que te deu. Aleluia, Jesus. E aí eu lembro que nessa pregação eu falei assim, eu não preciso mexer na carteira do meu marido, eu não pego R$ 1 dele sem que ele saiba. Já teve situações do inimigo dizer, vai lá na carteira dele, ele bebeu, ele não vai saber no outro dia não. Pega, eu digo, pego não, Satanás. Amanhã quando ele se acordar eu peço. E às vezes ele chega e diz, mô, pega tanto lá na carteira, vai, manda os meninos comprar um refrigerante, manda os meninos comprar alguma coisa ali na mercearia. Aí eu pego a linda e maravilhosa carteira, eu digo, tome, é sua. Abra, tira o dinheiro aí e me dê. Pode ser que seja caretice para você que está assistindo, pode ser que não faça sentido, mas eu prefiro fazer dessa forma, porque é assim que o Espírito Santo me conduz. Eu prefiro confiar, né? Aí diz assim também, ó, não busca os seus interesses. Quando a gente ama, de verdade, falando aqui pro casal, né, em termos de relacionamento, quando você ama o seu cônjuge de verdade, você não vai buscar seu próprio interesse, você vai buscar o interesse pela sua família, digamos assim, porque a primeira família é o marido e a esposa, depois vem a constituição dos filhos, né, vai constituir filhos, vai ter filhos. Mas por enquanto, é o marido e a esposa. Então, tudo que o casal for fazer é em prol do casal. Não vou, eu sou o homem, eu vou fazer só em prol de mim e a fulana que se vire, não. Ou eu vou fazer em prol de mim e o fulano que se vire, não. Tem que ser os dois, né? Eu levei muito tempo para fazer meu esposo entender isso, né? Quando eu fui morar com ele, eu lembro que ele trabalhava, eu trabalhava também, mas ele era tipo aquela cultura, meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro. Tipo, te vira com teus B.O., te vira com meus B.O. E eu dizia, não, amor, não tem meu dinheiro, nem seu dinheiro, é nosso. O dinheiro é nosso. Eu lembro que quando a gente foi comprar o nosso segundo carro, né, embora hoje a gente tá sem carro, mas louvado seja Deus, que eu creio que Deus está preparando, não sei quando, mas Deus vai dar um transporte pra gente. O carro a gente comprou e foi comprado no nome da minha sogra. E quando foi pra gente vir embora pra cá, nós vendemos a casa, quitamos o carro, e era para transferir. Aí meu esposo disse, vou transferir pro teu nome, aquele velho jeitinho brasileiro, né? Vou transferir pro teu nome, amor, porque você não tem habilitação, que na época não tinha, então se eu tomar alguma multa, não vai pra minha carteira. Eu digo, beleza. Aí nós pegamos minha sogra, levamos para o cartório, aí quando nós fizemos a transferência e tudo que a gente vinha, aí ela veio dizendo assim, como foi que ela disse, Jesus? Agora o carro não é mais meu, agora o carro é dela. Falou bem assim. Aí eu falei assim, não, meu não, é nosso. O carro é meu e do meu esposo, aqui não tem nada meu nem dele não. E sempre eu batia nessa tecla, é nosso, é nosso, é nosso. E hoje, graças a Deus, glória a Deus,
né? Deus tem amadurecido o meu esposo de uma maneira, Deus tem me dado uma maturidade que, tipo, a gente brigava por besteira. Chegava a época de pagar dívidas, era tanta discussão, tanta picuinha, e hoje, para a glória de Deus, isso não existe mais, né? E quando o inimigo quer passar o rabo pelo meio, quer criar alguma situação, eu digo, Satanás, é aqui que tu quer entrar? Aí eu entro com uma mágica que qualquer dia eu revelo aqui para as varolindas. Mágica que não é mágica, né? Com o dever da mulher, digamos assim, eu acho que tu vai entender. E fica tudo uma boa, minha amiga, porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, né? Aí aqui diz mais aqui, ó. Não se irrita e não suspeita mal. Para fechar esse versículo 5, não suspeita mal. Quantas das vezes meu esposo vai para o trabalho, geralmente ele chega quando ele está trabalhando perto de 5h30, 6 horas. Aí tem vezes que ele chega 7. Aí eu já começo a ligar, eu digo, amor, cadê você? Às vezes ele amor, por que tu fica ligando? Se eu estiver dirigindo, que ele não gosta de atender quando tá dirigindo, né? Porque ele anda de moto. Diga, amor, mas eu já fico pensando que tu caiu, que Deus o livre aconteceu alguma coisa. Eu jamais vou maldar, meu marido tá com mulher, não, porque eu sei que foi Deus que me deu. E sem contar que eu brinco com ele direto, eu digo, olha, se tu olhar para algum rabo de saia aí na rua, eu vou botar meu 0800 no chão e vou dizer, Jesus, pega ele na curvinha. Pega ele porque eu não aceito perder ele para ninguém. Arrebate ele, Jesus, e leva pra glória. Brincando, né? Aí quando foi um dia, eu pregando pra ele, falando, gente, tem um pernilongo me picando aqui. Eita, amarrado. Quando foi um dia, eu lembro que eu falei pra ele assim, Jesus vai te pegar na curvinha. Eu tava pregando pra ele sobre outra coisa, não era nada sobre o nosso relacionamento. Eu convidando ele pra ir pra igreja, e ele sem se render, né? Com o coração meio endurecido. Homem, quando eu quiser ir pra igreja eu vou, eu não gosto de ficar indireta e não sei o que. Eu digo, meu, eu digo, Jesus vai te pegar na curvinha. E sempre eu dizia isso, Jesus vai te pegar na curvinha. Quando foi um dia, ele subiu aqui a ladeira aqui de casa, desceu na rua ali de cima. Quando chegou lá embaixo, que ele foi fazer a curva para pregar a rua calçada, porque a maioria das ruas ainda era de terra, mas para a glória de Deus, Deus está enviando um calçamento. Diz aí que Jesus pegou ele na curvinha. Não foi do jeito que eu pensava, né? Mas ele disse, olha, de tanto dizer que Jesus me pegou na curvinha, eu caí lá na curva, viu? Quando eu fui fazer a curva, do nada a moto deitou por cima de mim e eu fiquei lá caído sem conseguir me levantar. A sorte é que passou um homem no carro e levantou a moto. Eu digo, a sorte não, foi Deus, foi só para você saber que Deus está de olho em você, né? Então é assim que Deus faz. Nós não podemos maldar. Oh, gente, o ciúmes atrapalha. O ciúmes, ele atrapalha o seu casamento de evoluir, atrapalha você de amadurecer, né? Eu acho que até às vezes é bom a pessoa procurar até um psicólogo dependendo da situação, porque ciúmes, ele não tem nada a acrescentar, é só atrapalhar. Porque imagina, uma pessoa em cima de você 24 horas, você tá com o celular, me dá aqui seu celular que eu quero ver. Deixa eu ver com quem tá falando, o que tá fazendo, né? Você vai vestir uma roupa, não pode vestir essa roupa, né? O único que o ciúme vale a pena, que eu vou voltar atrás em partes, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, ele tem ciúmes de nós, mas é um ciúme de zelo. É o quê? Tipo, você veste uma roupa que tá ali bem, né? Bem provocante, bem caliente. Aí o Espírito Santo diz, eu não quero que tu vista essa roupa, né? Tem coisas que é só pra você e seu marido dentro de 4 paredes. Ninguém da rua precisa ver, precisa saber. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Mas falando em termos de esposa, nós temos que confiar. Você assume um compromisso, você tem que amar, respeitar e confiar, né? Vamos para os versículos 6 aqui, o versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, é uma coisa que sempre eu falo pro meu esposo, eu falo, amor, eu tenho um senso de justiça muito apurado. Eu não gosto de ver ninguém destratando ninguém, não gosto de ver ninguém humilhando ninguém, eu não gosto dessas coisas. Já é meu mesmo por natureza, sabe? Tem uma vizinha minha aqui que inclusive ela tá passando por um processo de divórcio, tá bem complicado, e ela é sozinha com 3 filhos, né, e a mãe dela. E aí ela chegou pra mim e a gente começou a conversar, e ela começou a pedir conselhos. E eu não sou a favor do divórcio, porque eu sou uma serva de Deus, né? Eu procuro andar pela palavra, embora não é fácil a gente andar pela palavra. Não é fácil servir a Deus, né? Mas o Senhor disse que não ia ser fácil mesmo, Ele disse que no mundo tereis aflição, né? E aí eu comecei a dar uns conselhos pra ela, conversar. E aí eu vi que ela, assim, tava com muita dificuldade. Sabe quando a pessoa tá assim, como se você estivesse dentro de uma piscina funda e você estivesse tipo se afogando, você não consegue nadar, você não consegue respirar, mais ou menos nessa situação. E aí ela começou a me pedir, tu pega minha menina? Tem como tu trazer minha menina? Porque estuda no mesmo horário que o Miguel. Eu digo, trago. E todo dia, tu pega, eu pego, trago. E quando foi essa semana, ela mandou uma mensagem pra mim. Aí ela disse, mas se não der, tu pede pra ela esperar o irmãozinho dela, o irmãozinho sai às 11 horas. E aí eu falei assim, não, eu dou um jeito. Porque eu já ia pegar, acho que era 3 crianças. Eu digo, eu trago, nós damos um jeito pra tudo. Porque
Eu não sei você, mas eu tenho aquele bichinho chamado empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu passei por tantas situações difíceis no meu casamento, no início do relacionamento com o Eduardo pequeno, né? Eu não tinha a quem pedir, eu não tinha por quem chamar. E, tipo assim, quando eu vejo que eu posso ser bênção na vida de alguém, eu deixo Deus me usar, né? E eu disse, não se preocupe, não, eu dou um jeito, eu trago ela. Ela disse, mulher, é tão bom ver que você é assim, você é uma pessoa que você se preocupa e tal. Eu digo, não, eu me ponho muito, eu me coloco muito no lugar do outro, né? Eu me imagino muito assim no lugar do outro. Mas o que é que eu quero dizer? Fechando nesse contexto. Ela veio me pedir alguns conselhos referente ao divórcio, a separação. Eu senti que ela estava insegura. Eu digo, olha, só tem duas coisas que permitem o divórcio. Duas situações. A primeira é o adultério, que tem um respaldo bíblico para o adultério. Se o esposo trair a esposa ou a esposa trair o esposo, pela palavra de Deus, estar livre para sair desse relacionamento. O pecado fica no espinhaço de quem traiu. Você está livre para sair do relacionamento, se divorciar, casar com outra pessoa. Porém, tem uma passagem na Bíblia que agora eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui embaixo. Eu não sei se é lá em Mateus, que fala assim, Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí o Senhor diz assim, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, esse contexto desse perdão também inclui essa situação do adultério. Se, um exemplo, o esposo traiu a esposa, mas a esposa ama o esposo, e o esposo ama a esposa, mas ele traiu. Não sei por qual contexto, não sei por qual situação, enfim, cabe a ele e a Deus se acertar, ou ela a Deus se acertar. Quem traiu? A pessoa traiu o seu cônjuge. E o cônjuge quer perdoar, tu tem alguma coisa a ver com isso? Eu também não tenho. A decisão é da pessoa. Só que o que acontece? Houve a traição. Você decidiu perdoar e viver com a pessoa, porque você pode perdoar e viver sem ela, se separar e viver sua vida. Mas se você perdoou e quer continuar junto, então vira a página. Deixa Deus escrever uma nova história. Não existe esse negócio de tu casa, é traído ou traída, perdoa, aí na toda discussão, porque você me traiu, porque você não presta, não. Ou é quente ou frio. Ou dá ou desce, como diz o ditado do Matuto. Ou é ou não é. Porque esse negócio de dizer eu perdoo dos dentes para fora, ó, Deus não recebe, não. Então tem que tirar a amargura do coração, tem que verdadeiramente liberar o perdão e prosseguir na caminhada. Né? Tem que andar com a verdade. Então foi nesse contexto que eu falei para ela. E o segundo ponto é a morte. Aí quem é que quer morrer? Eu não quero morrer. Eu não quero que meu marido morra, né? Eu não quero. Então quem é que quer morrer para deixar o outro livre para as outras? Ó o dedinho. Então aceita que dói menos, minha filha. Perdoa, libera o perdão, faça por onde viver. Olha, é difícil. Às vezes as pessoas dizem assim, eu que tenho que estar baixando a cabeça, eu que tenho que estar perdoando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei a abrir mão do orgulho, porque eu orava muito pelo meu esposo, buscava muito por ele. Mas no momento que eu comecei a orar assim, Senhor, me torna a esposa que ele precisa. Torna ele, Senhor, faz dele o marido que eu preciso e mereço. Me torna a mãe que meus filhos precisam. Eu melhorei muito, eu mudei muito. Sabe? Mudei demais, demais, demais. Gente, hoje aqui tá um barulho sem fim, mas só dá pra gravar assim. Eu não posso me deter, porque senão eu não consigo. Hoje eu já enfrentei tantas coisas pra gravar esse devocional, que eu digo, Jesus, eu tava já pra parar. Eu digo, eu vou parar, vou deixar pra gravar outro dia. Mas a gente tem que romper as barreiras, né? Então vamos lá pro versículo 7, porque eu quero fechar no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí o que é que acontece com os relacionamentos de hoje ou de sempre? Muitos não querem sofrer. Muitos não querem sofrer. Quando casa, que tá ali todo mundo trabalhando, tem o dinheiro, o armário tá cheio, a casa tá uma benção, tá tudo bem maravilhoso, tá bom demais. É lua de mel, essa sombra e água fresca. Mas quando começam a surgir os problemas, começam os desentendimentos. É como se fosse a aliança aqui, ó. Aí lá vem um problema, aí começa. Aí vem outro problema, outro problema, outro problema. Você pensa que não, ó, a aliança está quebrada. Né? Uma coisa que sempre o Espírito Santo, não foi ninguém que chegou para mim para me falar, foi o Espírito Santo de Deus, para eu nunca dormir separada do meu marido. E o negócio é tão forte, que já aconteceu da gente discutir. Eu tô aqui de frente para minha cama, tô gravando aqui no meu quarto. Da gente discutir e eu ficar arretada, como diz o baiano, eu dizer, eu não vou dormir com esse pioento, não vou. Ele vai dormir aí, eu vou lá para outro quarto. E eu ir lá para outro quarto, colchão fofinho, macio, maravilhoso. E eu ficar bola para um lado, bola para o outro. Bola para um lado, bola para o outro. E eu voltar para o meu canto.
Quantas vezes a gente discutia quando a gente era recém-casado e ele ficava com raiva e eu ficava agoniada e o Espírito Santo me incomodando, peça perdão, peça perdão. E eu ia lá, pedia perdão, porque eu dizia, soltava os cachorros com ele, sabe? Às vezes eu falava coisa que não era para falar, porque quando a gente tá com sangue quente, quando a gente se ira, a Bíblia diz ireis, mas não pequeis. Não é pecado você ficar brava, arretada, mas é pecado quando você se ira e abre a boca, que começa a falar, soltar faísca pelos olhos, sabe? Dizer coisa que não deve. Porque é como um pastor uma vez disse, cada palavra mal falada é um nó que a gente dá, depois para desfazer esses nó. Aí eu chegava para ele, irmão, me perdoe, me desculpa, eu ia dar para dar um beijo nele, E ele, desse jeito, não mexia nem a boca, Mas ali quando eu pedi o perdão, uma barreira se quebrava dentro de mim. Minha gente, eu dormia um sono tão gostoso, tão em paz. Eu não sei como era que ele dormia. Eu sei que eu dormia maravilhosíssima. Não dormia sem brigar, sem fazer as pazes com ele. Desculpa. E aí, o que é que acontece? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar pelos momentos difíceis. Tem gente que cria um conto de fadas na sua cabeça. Eu mesma, quando eu assistia a novela, hoje, graças a Deus, Jesus me libertou, mas quando eu assistia a novela, eu idealizava que o meu relacionamento ia ser igual ao das novelas, sabe? Ah, você casa, você tá grávida, é aquela coisa, o homem abre a porta pra você, traz buquê de rosa. Ai, porque o homem faz isso, faz aquilo, e porque vai ficar alisando sua barriga igual uma bola de cristal. Na vida real é diferente, cada pessoa foi criada de um jeito. Cada ser humano é de um jeito. Tem homens, sim, que fazem isso, que são super cavalheiros, mas tem homem que não foi ensinado a ser cavalheiro. Como o caso do meu marido. Eu disse, foi-se embora o cavaleiro, ficou os cavalos, brincando com ele. Mas hoje ele é outra pessoa. Ele chegou um dia da mulher aqui com uma rosa natural para mim, que eu olhei assim, eu disse, Jesus está voltando, Senhor, perdoe meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero ir para o céu, meu Deus, me ajuda, porque eu amo com a rosa. Vocês estão entendendo? Mas o que é que ele faz? Quando chega do trabalho, eu corro pro portão, vou abrir, eu dou cheiro, eu dou beijo. Às vezes ele até chegava arretado, irritado, porque tava cansado, fedendo de suor, todo, sabe, arrupiado, todo sujo. E eu lá quero saber que meu marido chegou em paz, né? E ali eu vou lá, abraço, beijo ele. Aí tem dia que eu digo, eu não vou lá no portão não, tô menino pra abrir. Aí eu fico na pia, lavando os pratos, ajeitando as coisas, digo, eu vou esperar a reação dele. Aí ele deixa a moto, deixa a mochila, deixa as coisas. Aí ele chega e diz, oi, bom dia, dona Maria. Aí eu, bom dia, fico na minha. Aí ele chega, me abraça, vem por trás, me abraça, me dá um beijo no cangote, me dá um cheiro, né? E assim tem que ser o casal, minha gente, né? Um casamento que não tem aventura não é um casamento, né não? Aí vamos lá essa foi a parte A. Tudo crê. Ou seja, tudo crê. Você, mulher que está orando pelo seu relacionamento, que está orando pelo seu esposo, você tem que crer que Deus vai fazer um milagre. Se você não crê, quem é que vai crer por tu? Tem que ser tu. A mesma coisa é o varão, né? Orar, pedir uma confirmação a Deus. Tem que crer que dias melhores virão, que as provas vai passar, que as lutas vai passar, né? Que virão dias melhores, que virão dias de glória, né? Tudo espera. Esse tudo espera, eu creio que é esperar o tempo de Deus para a vida da gente. Ó, quando eu namorava meu esposo, eu tinha uma mentalidade. Quando a gente namorava, ele tinha outra mentalidade. Meu esposo era extremamente calado. Ele não interage muito nos vídeos porque ele tem vergonha. Mas ele tá, aos pouquinhos tá se soltando. Mas hoje ele conversa, fala igual um papagaio. Mas antes, ele não conversava. Ele era muito calado, muito tímido, né? E tipo assim, de lá pra cá, quanto a gente não amadureceu? Quanto a gente não renunciou pra gente estar junto? Então, um casamento é uma construção. Né? É uma construção. Quando você constrói a base, o alicerce forte, quando o seu alicerce está em Cristo, nada vai abalar, nada vai destruir. Pode até balançar de um lado para o outro igual a palmeira, mas não quebra não, né? Aí diz aqui, ó, tudo espera e tudo suporta. Suportar os dias bons é maravilhoso, mas suportar os dias maus. Gente, eu nunca tinha tido uma TPM na minha vida. Quando foi um belo dia, eu abri meus olhos e eu acordei com raiva, com vontade de puxar o pescoço de alguém, o cabelo de alguém, pegar pelo gogó. Uma raiva, um negócio dentro de mim, eu não sei o que era aquilo. Um estresse, um sentimento ruim. Um negócio ruim. E eu fiquei calada, muda. E eu não sou assim, eu sou bem palhaça. Sou bem brincalhona. E eu calada, e os meninos falavam, e eu calada, e ele falando, e eu calada. Eu digo, me deixa quieta. Deixa um minuto quieta, por favor. Nós já morava aqui. Eu digo, por favor. E eu fiquei com aquele mal-estar, aquele negócio ruim, e eu digo, Jesus, o que é isso? E eu não estava entendendo, porque eu digo, eu fui dormir bem, né? Beijei meu marido, cheirei meu marido, dormi bem, botei meus meninos para dormir, oramos, e o que é isso? E eu nunca tinha sentido, já véia, coroca, sentindo TPM.
E aí passou tipo 1 hora, 2 horas, aí eu fui voltando pro corpo, né? Aí eu digo, Jesus, me cura disso, vai repreendendo esse negócio, isso não é de Deus. E já tenho sentido algumas vezes, né? Não é ódio assim, eu tô com ódio de alguém. É uma raiva que tem dentro de você, um estresse, um negócio assim, tipo que parece que o copo já tá cheio, se cair uma gota, transborda e o bicho pega, entendeu? Pelo menos eu tô descrevendo desse jeito, mas eu não sei ao certo descrever. Mas assim, um estresse que qualquer coisinha você já se estressa, você corre fogo pelas ventas. Mas graças a Deus, como eu tenho o Espírito Santo, eu creio que tu tem também, o Espírito Santo foi me conduzindo. Fique calada, fique quietinha, espere passar, vai passar, né? E pro meu marido suportar esse negócio. E pro meu marido entender esse negócio. Então, assim, para suportar, nós temos que suportar uns aos outros, a própria Bíblia diz, né? E ter paciência também com os que estão mais fracos na fé. Então, o relacionamento em si, ele não é fácil. Relacionamento em si é complicado. Mas cabe a nós orar e pedir a Deus. Deus me ensina a cuidar da minha casa, me ensina a cuidar do meu esposo, me ensina a cuidar dos meus filhos. Quando eu tive meu primeiro filho, eu estava longe da minha mãe. Minha mãe trabalhava aqui, não pôde ir, porque não pegou férias na época que eu tive ele. E quem foi minha irmã. Né? Minha irmã também não sabia cuidar de criança, mas ela me ajudou. Nós fomos aprendendo juntas. Hoje ela já é mãe, né? Ela é mãe do meu sobrinho, que é autista, já tem 5 anos. E eu amo demais meu sobrinho. Qualquer dia eu mostro ele aqui, se ela deixar. E assim, ela é uma mãezona, sabe? Eu olho pra ela assim, eu admiro. Porque tudo que eu passei, eu falo, Jesus, tudo que eu passei é pouco perto do que a minha irmã passa. Porque, gente, ser mãe de autista não é fácil. Ser mãe de autista, você literalmente abre mão de você 24 horas pelo seu filho, né? É terapia todo dia, aí tem escola, tem várias situações. Quando ele era pequenininho, ele não interagia com a gente. Imagina isso para uma mãe, imagina isso para um pai. Porque a mãe quer ver seu filho correndo, pulando, sabe? Cutucando o nariz, dando a mão na boca. Mais ou menos por aí, pegando terra do chão, mexendo, quebrando planta, jogando bola. A mãe quer ver o filho derrubando a casa. Né? E meu sobrinho, ele era assim, se caísse essa caneta no chão e eu dissesse, pega, titia, ele nem olhava pra mim, nem olhava pra caneta. E ela disse, não, tem alguma coisa errada com ele. Eu digo, tem não. Eu pela fé, porque eu sempre fui meio doida pra andar pela fé, e nem tudo é questão de espiritualizar, eu dizia, não, cada criança tem seu tempo. Cada criança, realmente, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Né? Mas realmente tinha algo que não condizia com, vamos dizer, a normalidade, mas é porque eu não sei usar os termos. Com o meu menino, né? Meus meninos se desenvolveu de um jeito, o desenvolvimento dele foi de outro. Mas, minha gente, se pegar aquele menino de 2 anos de idade para hoje o menino de 5 anos, gente, nem se compara. O menino fala tudo, o menino canta. Eu acho que eu já mostrei ele no Instagram, gravei um videozinho com ele. O menino ri da gente, ele tira onda da cara da gente, sabe? Mas por quê? Porque teve uma mãe, vamos lá pro versículo 7. Teve uma mãe que sofreu, esse é o amor de mãe. Teve uma mãe que creu, teve uma mãe que esperou, perseverou, né, nas terapias, esperando o desenvolvimento, e teve uma mãe que suportou. Né? Então, em todas as áreas da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, nós temos que sofrer, nós precisamos sofrer. Por quê? Porque o sofrimento vai extrair o nosso melhor. O sofrimento vai ajudar a gente a amadurecer, o sofrimento vai ajudar a gente a ver o mundo com outros olhos. A Elizabeth, como é que tá dizendo uma coisa dessa? Mulher, se a vida fosse só o cara tá deitado debaixo dos pés de coco, bebendo água de coco, escutando louvor, teria graça? Uma vida dessa, quem era que ia querer ir pro céu? Não, Jesus, tem gente que não quer ir pro céu com o sofrimento dessa peleja que tá no meio do mundo. Ai, Jesus, mas peraí, não volta agora não, porque eu ainda não comprei minha casa. Ai, Jesus, porque eu não comprei o meu carro. Ai, Jesus, porque eu ainda não casei. Fica aí, a trombeta toca, Jesus volta e tu fica. Te endireite, rapaz, tem que querer o céu. Então, assim, por isso que tem todas essas situações. E a gente só amadurece, a gente só evolui, a gente só adquire experiência, a gente só adquire o testemunho, só vai gerar um testemunho se a gente sofrer, se a gente crer, se a gente esperar e se a gente suportar o processo. Então, guarda essa palavra no teu coração, a gente vai orar, porque meu filho, eu já estou falando mais do que a boca, e hoje é um devocional bem abençoado, mas nós vamos orar, vamos apresentar ao Senhor o nosso pedido de oração, né? Crendo de que Deus vai restaurar o casamento, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar a nossa comunhão com nossos filhos, com os nossos familiares, né, com a nossa parentela, e eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. E você que está aí com seu casamento por um fio, ore com fé comigo agora, mulher. Tá aí na pia lavando louça, tá no banheiro, onde é que tu tá? Fecha teus olhos por 5 minutos e ora aí. Se tu não quiser orar falando alto, porque pode ser que tenha alguém do lado e varrido de você, ore só em pensamento.
Mas olha, que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai amado querido, nesta manhã, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu quero te pedir, Senhor, vai visitando ela agora do alto da cabeça à planta do pé, renova as forças, dê graça, dê ânimo, dê vigor, dê sabedoria. Pai, nessa manhã nós te clamamos, Senhor, pelos casamentos, pelas famílias. Senhor, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo espírito de prostituição que tem rodeado essas famílias, todo espírito, Senhor, de contenda, tudo, Senhor, que tem vindo para atrapalhar esse relacionamento, que seja repreendido nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, coloca união no meio desse casal, coloca paz, coloca, Senhor, aleluia, a tua presença. Senhor, conduz eles para o centro do teu caminho, dando a direção, dando visão de águia, dando sabedoria. Ah, Senhor, restaura esse casamento, Pai, que se quebrou, restaura essa aliança, coloca, Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, união no meio do teu povo. Deus, que a tua filha venha enxergar, Senhor, o seu esposo com os olhos de Cristo. E que o teu filho venha enxergar a tua esposa com os olhos de Cristo. Amar como o Senhor amou. Aleluia. Fazer, Senhor, para como se estivesse fazendo para ti. Aleluia, porque quando nós cuidamos do nosso cônjuge, como nós se estivéssemos cuidando de ti, Senhor, e da tua obra, tudo fica melhor. Deus, ajuda também essa mãe a perdoar o seu filho, ajuda ela a amar o seu filho, a cuidar dele com zelo, ajuda, Senhor, esse filho a cuidar dessa mãe também. Reata, Senhor, essa paz e essa união dentro desse lar. Vai visitando também o celeiro, Senhor, da tua igreja, do teu povo. Vai visitando, Senhor, o guarda-roupa. Vai suprindo, Senhor, nesta manhã toda necessidade. Converte toda maldição em bênção. Pai, que toda maldição hereditária, aleluia, que fique de nós para trás, Senhor, que seja repreendida em nome de Jesus. Porque a nossa descendência, Senhor, será abençoada por ti. Senhor, guarda os nossos filhos na rua, guarda os nossos filhos na escola, guarda eles em casa, na igreja, por onde eles andar, Senhor, que os teus anjos estejam acampados, guardando e livrando, Senhor, de todo mal. Senhor, nos ajuda a suportar, nos ajuda a crer, nos ajuda a esperar com paciência em ti, Senhor. Aleluia, porque eu creio, Senhor, que grandes coisas tu já está fazendo conosco, tu já está fazendo para conosco, tu já está fazendo na nossa vida, tu já está fazendo na vida do nosso cônjuge, tu já está fazendo na vida da nossa família, Pai, e nós vamos contemplar o teu agir. Pai, é assim, Senhor, que nós te oramos e é assim que nós já te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Creia que a vitória já é tua pelo sangue de Jesus e o que é teu, Satanás não toca. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.